Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre um dos filósofos mais importantes do século XX, tá? Toma nota aí, Escola de Frankfurt. Vai ser uma resolução aqui bem simples, fácil, rápida, para você num clique, tá prontinho para fazer essa redação. Curioso? Então vem comigo. Bom, para você entender um pouquinho do Adorno, primeiro vamos entender um pouco do contexto histórico dele. Ele nasceu em 1903, faleceu em 1969. Na Alemanha, os pais dele eram judeus muito bem-sucedidos, comerciantes, que conseguiu dar para ele uma boa educação desde a infância. Então aqui eu já estou te dando duas informações. Primeira, que ele acompanhou, né? Ele estudou, ele vivenciou, assistiu toda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e ainda o período do Holocausto. Como o pai dele eram judeus, conseguiu dar para ele uma boa educação. Desde que ele era adolescente, ele ia estudar com um filósofo chamado Krakauer. Era o Siegfried Krakauer. Ele era um dos mais importantes lá na Alemanha, tá? Para você ter ideia, o que ele estudava naquele período? Um livro do Immanuel Kant, que inclusive tem um vídeo dele aqui no meu canal. Crítica à Razão Pura, exatamente. Ele estudava esse livro. Para você ter ideia, o Krakauer fazia ele elaborar resumos e depois entregar e discutir aqueles conteúdos estudados no livro para o Krakauer. E desde ali, pessoal, desde aquele período, ele foi começando a se interessar por filosofia, se interessar por essa situação de observar a sociedade, analisar ela e refletir sobre ela. Esse livro, principalmente, aí, ele fala bastante sobre o quanto que deve-se incentivar para que o indivíduo ele use bastante a sua racionalidade para bom desenvolvimento da sociedade. Aí aqui eu vou pegar um gancho contigo. Segura isso, tá? Utilizar a razão para o bom desenvolvimento da sociedade, não ficar digamos assim, no dogmático, na fé necessariamente, estudar realmente o funcionamento da população, estudar causas e consequências, enfim, fatos, razão, ok? Segura aí. Então, ele foi estudar o iluminismo, né? Porque o iluminismo tinha acabado de acontecer mais ou menos um século, então aquilo ainda estava ali em fervorosa pólvora, isso na Europa. Digamos assim, era onde as melhores cabeças estavam e esse conceito ainda estava, sabe, digamos assim, na sua curva crescente, tá? A ideia é essa. E ele foi estudar esses iluministas. Esses iluministas, esse movimento intelectual, ele olhava para a sociedade e falava, olha, precisamos aprimorar o intelecto humano. Graças a Deus. Porque através desse aprimoramento nós conseguimos angariar mais conhecimento e trazer mais emancipação social. As pessoas precisam ser livres. Lembra que a ideia, né, de iluminismo e da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente precisa trazer para essa população uma ideia de desenvolvimento racional para que ela seja autônoma, para que ela seja livre, para que ela realmente tenha condição de ser emancipada, sabe? Assim, virar-se por si só, não depender de um governo, algo do tipo. Então ele olhou para isso e falou, nossa, até que isso faz sentido, porque esse aprimoramento, essa racionalidade, ela trouxe sim um benefício, um aprimoramento, mas trouxe uma racionalidade técnica. Segura. Uma racionalidade técnica, sim, porque as pessoas precisavam trabalhar nas indústrias, desenvolver novos cargos, novas funções, tiveram funções e cargos mais especializados. Então, digamos assim, o aprimoramento do saber foi de forma muito tecnicista, tá? Atendendo muito a questão fabril. Ele falou que agora vem a ideia, aqui então é iluminismo, tá? Aqui é Kant. Agora vem a ideia de Adorno. Quando ele bebeu... Não sei. Toda essa informação, ele falou, mas esse racionalismo, ele não trouxe necessariamente uma racionalidade crítica, um poder de olhar a sociedade, entender o seu funcionamento e não só necessariamente utilizar a razão para aprimorar esse funcionamento, mas que ele fosse saudável para o próprio indivíduo. Sim, porque para ele, entenda bem, aquele funcionário fabril que sabia muito bem da sua função, que era técnico, que era especialista naquilo, ele trabalhava muitas vezes exaustivas horas. Olha, pensa aqui como é que estava a pirâmide, né? Em cima estava a burguesia, o dono das fábricas, né? E embaixo estavam os operários, o proletariado. Então ele falava, essa burguesia ela é paga para pensar, ela é paga para administrar, ela é paga para gerir. E tem aqui embaixo
pessoas que são pagas para executar, nem que essa execução seja uma execução exaustiva, cansativa, de exploração, que seja mal paga, nem que para isso seja dessa forma, mas é desse jeito que a sociedade tecnicista racional foi, digamos, moldada para funcionar. Aí, de repente, você tá me ouvindo e fala, nossa, Pro, mas isso daí era 1900, 1800, fala alguma coisa aqui, será que isso ainda faz sentido? Ou será que não? Vou chegar lá, guarda essa pergunta, guarda esse ponto de interrogação que ele é muito bom, tá? Então vamos caminhando, ele tá falando assim, olha, a ciência sozinha, ela não dá conta de acompanhar todo esse desenvolvimento e ainda refletir sobre a moralidade desse crescimento. Sim, o quanto que esse crescimento, essa racionalidade tecnicista, ela realmente está sendo saudável para a população e principalmente para a base da sociedade. O quanto que ela realmente está fazendo bem para que essa sociedade ela tenha um funcionamento harmonioso, para que ela seja boa tanto para quem está no topo da pirâmide quanto para quem está na base. Então essa ciência ela não está sendo moralista, ela não está sendo ética, ela não está sendo, digamos assim, reflexiva. Ou seja, eu vou pegar aqui até um tópico, tá? Vamos pensar que no século XX, pessoal, o mundo estava em plena industrialização. Era onde, né, aquela curva de crescimento da industrialização estava a todo vapor, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente. E industrialização estava até chegando no Brasil, ou seja, nos países mais emergentes, nos países de terceiro mundo, naquele momento. E aqui eu ainda vou pegar mais um outro gancho. Vamos lembrar de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, que é quando você pegava aquele espaço fabril principalmente e você organizava ele em setores. Você dizia quais eram os setores mais caros, os setores mais baratos, as operações mais valorizadas, ou seja, se são as operações por humanos, ou seja, quais eram os humanos mais valorizados, quais eram os humanos mais bem pagos. E esse esforço repetitivo, esse trabalho muito técnico, muito autômato, ele não fazia bem para realmente esse proletariado, esse trabalhador. Então ele está falando, olha, esse sistema tecnicista, ele beneficiava quem estava no topo da pirâmide. Agora eu vou chegar na sua pergunta, se você fala, tá, Pro, mas isso, vamos para a realidade, eu quero saber agora, como que seria essa racionalidade tecnicista, que não é uma racionalidade reflexiva? Porque segundo o que o Adorno fala, essa razão, ela precisa ser reflexiva, ela precisa olhar o funcionamento da sociedade, ver se esse funcionamento, além de desenvolvimentista, ele está sendo benéfico e harmonioso para os cidadãos. Você entendeu? Aí vem aqui para mim. Vamos falar aqui do agronegócio brasileiro. Sim, movimenta bilhões no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil ele é grande exportador, principalmente de grãos, de leite, de aves. Então a gente sabe que até tem alguns textos que falam que o Brasil ele é uma das grandes fazendas do mundo. É como se o mundo fosse um país só e o Brasil fosse, digamos, um estado ali, uma fazenda, porque a sua forte produção ela é rural, tá? Bom, então vem aqui para mim. Ele fala, olha, o agronegócio ele é utilizado com um certo discurso, porque sabe-se que ele movimenta bilhões, sabe-se que ele é a locomotiva, sabe que ele é que faz a engrenagem girar no Brasil, só que nem que para isso você tenha que causar desmatamento, tenha que causar grande emissão de gases estufas, principalmente de metano. A gente sabe que a produção da pecuária, da carne bovina, ela é um dos maiores produtores da maioria de emissão de gás metano no Brasil, inclusive que é um dos mais tóxicos. Aí vamos para outro ponto aqui. Uso de água, 70% do uso da água doce é para questão industrial, é para questão principalmente do agronegócio. Então ele fala, olha, tudo bem, né? Você vê que toda essa locomotiva da agropecuária e do agronegócio, ela movimenta bilhões. Isso é fato, não tem como argumentar. Mas o que ela causa de prejuízo, o que ela causa, digamos, de efeito colateral, principalmente para a sustentabilidade no Brasil, isso daí não está nos livros, isso não está nos autos, isso não está nos escritos. Você entendeu aqui? Não está sendo olhado por essa razão, não está sendo olhado por essa sociedade que é paga para pensar, que é paga para administrar quem executa. Por quê? Todo esse, digamos, tudo isso que está se perdendo com
as questões ambientais, os problemas ambientais, não é interessante para essa classe olhar, não é interessante para ela cuidar agora. Ela precisa cuidar em produzir, ela não quer cuidar em planejar isso a longo prazo. Vai ser mais caro, vai ser mais dispendioso, vai tirar ela desse olhar. E outra, os próprios governantes não querem olhar para isso agora, porque se parar para fazer isso, vai produzir menos. Se produzir menos, vai lucrar menos. E nesse momento ninguém está querendo ir numa decrescente econômica. Todo mundo aqui está querendo, no mínimo, se sustentar da mesma forma. Fez sentido para você? Vou ainda mais profundo, pessoal. Ele fala que há uma alta mecanização. Sim, há uma matematização das técnicas. Toda a ciência ela é utilizada nesse momento para um grande aprimoramento, para um grande desenvolvimento da sociedade, mais que atende só aos interesses da elite. E ele fala que quando você olha para tudo isso, causa uma dialética, que é uma análise do esclarecimento. Aí você entende que a razão ela deveria ser utilizada de forma reflexiva. Olha, ele está falando, não é que eu estou negando o desenvolvimento tecnológico, mas precisa se olhar para ele de modo mais analítico, mais crítico. Quer um outro exemplo aqui? A questão da bomba nuclear. Afinal de contas, ela é um resultado negativo para a sociedade, mas que também traz um grande positivo, que é a energia nuclear, uma das mais novas e uma das mais limpas na sua emissão. Não é feitiçaria, é tecnologia. Mas a gente tem que olhar para isso, ele está falando, de forma muito analítica, de forma muito crítica, o quanto que esse desenvolvimento e o uso dessa razão, ela deve ser colocada sempre de forma suspensa, para se avaliar e se normatizar, até onde deve se usar só essa razão, e a partir dali você sempre olhar para que tenha uma harmonia, para que isso também sirva não só para atender o interesse de uma elite, um interesse individual, mas para atender o interesse coletivo. Você entendeu aqui essa dialética do esclarecimento? Ele fala, olha, a razão ela deveria vir não só de forma fechadinha, tá? Não só de forma tecnicista, mas ela deveria vir de forma mais ampla. Você precisa olhar todo esse desenvolvimento, mas também entender que ele traz alguns efeitos colaterais, alguns pormenores, e que deveriam haver tratativas para esses efeitos colaterais. Deveria utilizar toda essa expansão tecnológica, todo esse uso da razão, mas para cuidar dos seus efeitos negativos. Fez sentido aí para você? Pessoal, uma ótima pedida para você utilizar com tecnologia, com questões ambientais, porque afinal de contas, o Brasil tem ótimos números para o agronegócio, mas como eu te falei, também tem grandes números para as questões ambientais, e isso carece muito de equilíbrio, carece muito de um olhar a longo prazo, carece muito de um plano de ação que vise e que esse desenvolvimento ele seja mais sustentável. É uma boa ideia. Nem que seja a longos anos, mas isso precisa de um primeiro passo. E ele ainda fala um pouquinho mais, que essa dialética do esclarecimento, ela não é interessante, digamos, para a elite, porque a elite não está preocupada neste momento em olhar isso com atenção, porque se ela for olhar isso com atenção, ela vai deixar de ganhar tudo que ela ganha, sabe? Digamos que esse ganho, ele vai mexer nesse ganho dessa elite, e isso não é interessante agora. Eu sou rica! Então, só para a gente fechar, como eu estava te falando, questões ambientais, tudo que volta à sustentabilidade, tudo que volta à tecnologia, porque afinal de contas ele não está dizendo não para a tecnologia, mas ele fala que ela deveria ser utilizada com mais bom senso, com mais análise, com mais criticidade e, claro, educação em minoria social. Porque sempre é a minoria social que fica às margens, que fica à deriva, que fica mal atendida nesse processo, e educação porque é instrução de forma reflexiva, de forma analítica, de forma crítica, que vai trazer um olhar mais apurado. Veja se fez sentido para você. Bom, esse vídeo, essa videoaula merece a sua inscrição no meu canal, não merece? Imagina num clique de segunda a sexta-feira chegar uma notificação para você prontinho assim. Você vai lá e assiste, faz o seu resumão e tá prontíssimo para a prova. Merece a sua curtidinha nesse canal, não merece? Pessoal, divide esse vídeo para aquele amigo, para aquela sua amiga e comenta aqui qual outro conteúdo você gostaria de ver nas aulas. Corta aqui, tá, Alexandre? Só para não gravar de novo que eu tô atrasada. Qual outro conteúdo você gostaria de ver nas aulas? Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.